Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso tema: o fracasso é um processo para a vitória. Nosso quarto vídeo sobre esse tema dentro do nosso grupo Eu Quero Ser a Minha Melhor Versão. E aqui estamos neste momento para falar e concluir sobre esse tema, sobre a minha gratidão pela minha dislexia. Nos 3 últimos vídeos, fui explicando para vocês um pouco como é que foi esse processo na minha vida da dislexia. E eu sei que parece um pouco estranho ser grato pela dislexia, ser grato por uma coisa que me levou a sofrer tanto, que me levou a vários fracassos. É isso mesmo, gente. Ser grato pelo meu passado. E esse é um processo que todos nós precisamos passar, porque isso nos traz uma vida saudável, que seja espiritual, que seja humana, que seja antropológica, que seja de tudo aquilo que somos nós. Precisamos estar saudáveis. E a gratidão é um dos grandes remédios que nós temos, naturais, para viver uma realidade muito mais plena em nossas vidas. Ok? Mas antes de falar sobre minha gratidão pela dislexia, nós precisamos compreender 2 coisinhas, 2 etapas que eu passei para chegar ao momento de gratidão. Primeira coisa, que eu precisava saber quem eu era. Não é simples essa pergunta de saber qual é o meu nome, aonde eu moro, quem são meus pais, quem são meus irmãos, quais são as pessoas que eu convivo, o que eu gosto de comer, onde eu gosto de passear, que coisa eu gosto de ler. Isso não é saber quem você é. Isso são características suas. Agora, saber quem eu sou é algo muito mais profundo. Conhecer a minha história, conhecer por que eu estou tendo resultados, esses resultados na minha vida, que sejam positivos ou negativos. Somente com uma pessoa que se conhece sabe compreender essas realidades. Então, precisei passar por esse processo. E eu passei por um momento muito interessante. Estava fazendo um processo de coaching e ali a pessoa que estava fazendo o coaching comigo me fez uma pergunta, que parece uma pergunta normal e fácil de ser respondida. Ela me disse assim: me fale sobre você, quem é você? E eu comecei a falar sobre as coisas que eu faço. Ah, eu sou o Rafael, eu sou o Frei Rafael, eu moro em tal lugar, eu trabalho com isso, eu sou responsável por aquilo, também esse mês estou fazendo tal coisa, e eu comecei a falar o que eu fazia. E ela me interrompeu e disse: ok, bacana, mas eu perguntei quem é você, não o que você faz. E naquele momento me veio um bloqueio assim, mas e agora? O que eu respondo? Quem sou eu? Gente, eu não sabia responder essa pergunta. Eu fiquei tão envergonhado, eu fiquei tão triste, porque parece uma pergunta fácil de dizer quem eu sou. Mas agora pergunte para você: você sabe dizer quem é você sem dizer o que você faz? É esse processo que eu fiz. E ao conhecer, ao saber quem eu era e por que eu estava tendo aqueles resultados na minha vida, tudo se tornou mais fácil. Tudo se tornou mais simples em minha vida. Não que eu não tenha tido situações de desafios, onde eu precisei superar outras situações. Claro, a vida traz os seus obstáculos e nós precisamos saber lidar com tudo isso. Então, me conhecendo, tudo se tornou mais simples. E a outra questão foi que entender que nem eu e nem ninguém foi culpado pelo passado que eu tive. Compreender essa realidade, que eu não preciso encontrar culpados, que eu não preciso apontar o dedo a ninguém, e saber que foram simplesmente resultados. Isso tira um peso das nossas costas. Isso tira uma necessidade de ter que culpar, às vezes eu ou uma outra pessoa, pelo passado que tive. Ninguém foi culpado por isso. Foi um processo que eu tive que passar. E reconhecer essas 2 realidades, quem eu sou e não precisar culpar ninguém, isso abre uma margem imensa na sua vida de você analisar o seu passado e reconhecer vários momentos aonde você percebe que foi abençoado por Deus. E agora vamos conhecer um pouquinho quais são esses momentos de gratidão que eu tive. Vamos lá. Ganhos com a dislexia.
Primeiro, foi saber que a vulnerabilidade não é um problema, é uma coisa ótima, é uma coisa muito boa. Ser vulnerável significa que você está aberto para mudanças. Significa que você se mostra aos outros como você é, que você pode ser melhor e você não precisa colocar máscaras, que você não precisa criar uma realidade sua, mas ser você mesmo. Vulnerabilidade, quase que não sai, significa você estar aberto para crescer, você estar aberto para novas etapas da sua vida. Tem uma frase muito bacana e muito legal de um livro, que eu acho muito legal, e aí eu quero que vocês anotem aí, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é muito bom e fala justamente sobre vulnerabilidade, tá? E ele diz uma coisa assim: só é vulnerável quem está na arena da vida, quem se reconhece que colocando a sua vida em jogo, ou melhor dizendo, você se colocando num ambiente onde você vai resolver a sua vida, onde você vai buscar pessoas que podem te ajudar a superar algumas coisas, você se torna totalmente vulnerável, porque você vai ter que abrir a sua vida para algumas pessoas, você vai ter que mostrar quem realmente você é. E fazendo isso, você está na sua vida buscando soluções. Gente, só erra, só fracassa quem tentou. Quem não tenta não fracassa, porque fica com medo, fica escondido dentro do seu mundo, das suas máscaras de aparência em relação aos outros, em relação a você mesmo. Ser vulnerável é isso mesmo, é você colocar a cara a tapa, é você se permitir mudar, você se permitir dizer para você mesmo: eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me conduza. E isso, a dislexia me trouxe essa possibilidade, porque durante toda a minha vida eu sempre precisei de ajuda. E eu aprendi que pedir ajuda não é vergonha, que pedir ajuda é poder, que pedir ajuda é uma grande riqueza para a nossa vida. Se por acaso você está num momento de dificuldade e precisa pedir ajuda, seja vulnerável e peça também ajuda às pessoas certas. Não vai dizer a sua vida para todo mundo, mas saiba buscar aquelas pessoas que estão na arena com você, que estão buscando a vida delas também como você. E uma característica muito interessante para você definir a quem pedir ajuda é quando alguém faz algum comentário sobre você, alguma crítica. Primeira coisa que você tem que ver: essa pessoa também está na arena da vida? Essa pessoa também está conquistando coisas, buscando acertar? Se essa pessoa não estiver nesse lado da arena, é uma pessoa que você provavelmente não deve pedir ajuda. Porque é uma pessoa que não está buscando o seu melhor. É uma pessoa que não está buscando o seu extraordinário, a sua melhor versão. Então, por que aceitar críticas de alguém que não está na arena da vida buscando o seu melhor? Então, isso é um bom termômetro para saber a quem pedir ajuda, tá bom? E um outro ganho da dislexia, né? Já que eu não compreendia e entendia as coisas como os outros, eu tive que criar outros métodos que para mim era mais fácil de aprender, eram muito mais fáceis de aprender. Então isso aconteceu quando eu estudava no colégio, quando, por exemplo, fazia matemática, eu tinha muita dificuldade com números. E eu percebi que naturalmente eu criava métodos de aprendizado que não era o convencional, não era o que a professora ou o professor ensinava em sala de aula. Mas eu entendia muito mais fácil com essa nova forma que eu criei. E isso me deu várias possibilidades. Isso me deu a capacidade de ver as coisas com outros olhos, com outra perspectiva. Isso me ajudou a ver o mundo de outra forma, de não estar somente centrado, voltado para aquilo que normalmente é a forma como as pessoas aprendem ou como as pessoas veem o mundo. A dislexia me deu essa grande possibilidade de inovar, de ser criativo, de buscar a solução, de não se deixar levar pelas dificuldades, pelos problemas, mas ir ao encontro da solução.
Eu fiz isso demais de modo muito especial no estudo no que se refere à matemática. Minha forma de fazer cálculos geralmente é diferente do que as outras formas que as pessoas fazem. Isso, para mim, é muito mais fácil. Para as outras pessoas pode ser complexo a forma como eu faço o cálculo, que eu não vou explicar aqui agora, mas que para mim se tornou muito mais fácil. E isso me acompanhou toda a vida. Situações que eu passava na vida, eu tive que parar e buscar soluções. E geralmente eu buscava soluções aonde, de modo especial, as pessoas não buscavam. Então eu comecei a ver o mundo com outros olhos. Outro ganho que eu tive com a dislexia: compreender a dificuldade dos outros, ser empático com isso. Olha que legal. Como eu tive muita dificuldade de aprendizado, como eu tive muitos fracassos, passei por vários momentos de vergonha na minha vida por causa das dificuldades que eu tinha de estudo, que hoje, quando eu encontro uma pessoa que tem alguma dificuldade, eu consigo me colocar no lugar dela, porque eu digo para ela: eu já passei por isso. Eu já estive no seu lugar. Eu sei o que é ter vergonha. Eu sei o que é ser fracassado. Então isso gera muito empatia, porque que é ao contrário de simpatia. Simpatia é uma pessoa agradável, uma pessoa simpática que está perto de você, mas não é uma pessoa que não se envolve muito. Empático é aquele que é simpático no primeiro momento, mas depois ele se coloca no seu lugar. Ele é capaz de colocar a mão no seu ombro e dizer: eu te entendo, eu estou aqui para te ajudar. E a dislexia me deu essa possibilidade. Sou muito grato por me considerar e me ver, e já recebi vários feedbacks também de pessoas sobre a empatia que eu tenho com elas. Então olha que ganho bacana. Depois, outro ganho: meu modo de explicar as coisas. Eu sou professor de teologia e também, quando celebro a missa, faço as homilias. A dislexia me deu essa capacidade de me colocar no lugar da pessoa que escuta. Como isso? Quando eu preparo uma aula, eu tento preparar uma aula como um aluno gostaria de escutar aquela aula. Eu me coloco no lugar de aluno quando eu preparo uma aula, não me coloco no lugar de professor. Então eu tento explicar da forma mais simples e acessível a todos, porque eu precisava disso. Quando alguém me explicava alguma coisa, eu precisava que fosse simples e muito claro a explicação. Se fosse uma explicação muito complexa, com palavras muito complexas, eu não entendia. Então isso me trouxe a capacidade de simplificar quando eu explico. Isso me ajudou muito e me ajuda bastante. Então aqui são alguns ganhos que eu tive com a dislexia. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês também foram outros ganhos, agora relacionado bem à parte espiritual. Quando eu comecei a fazer esse processo de perdão, de acolhimento, de reconciliação com o meu passado, eu comecei a perceber que Deus esteve sempre perto de mim. Percebi que Deus sempre estava próximo de mim. E aqui conta um fato já do meu nascimento, que já diz muita coisa. Quando eu nasci de 8 meses, eu nasci com o duodeno fechado, né? Então eu tive que fazer uma cirurgia já nos primeiros dias de vida. E ia fazer uma cirurgia num hospital em Brasília, que não tinha nenhum especialista. Claro, tinham médicos capacitados para fazer a cirurgia. Mas em Sobradinho, que é uma cidade perto aí de Brasília, tinha um especialista dessa área que estava passando alguns dias em Brasília, e a minha avó, Gilda, que faleceu há pouco tempo, que hoje está diante de Deus, uma gratidão imensa pela vida dela também, ela começou a rezar para Nossa Senhora, para que eu fosse operado por aquele médico. Mas já estava tudo certo, eu ia ser operado em outro hospital, com outro médico, mas mesmo assim, ela se dedicou à sua oração, a sua fé colocou ali diante de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedindo a ela que eu pudesse ser operado por esse médico. E acreditam que no hospital onde eu ia ser operado, teve uma infecção hospitalar e eu tive que ser transferido de hospital. Adivinham qual hospital que eu fui? Aonde estava aquele médico. E eu fui operado pelo médico que a minha avó pediu intercessão por Nossa Senhora. Olha que ação de Deus. Já nos meus primeiros dias de vida,
já acolhendo essa grande graça que o Senhor me deu. E depois, durante toda a minha vida, eu recebi várias respostas de Deus, vários momentos onde eram momentos de dificuldade, momentos de limitação, e Deus sempre me deu a resposta. Deus sempre nos dá a resposta. Precisamos estar atentos a escutar o Senhor. Precisamos estar atentos a saber o que Deus quer falar para nós. Às vezes estamos em outra sintonia e achamos que Deus não responde. Deus responde, inclusive com o seu silêncio. Saber interpretar o silêncio de Deus é muito importante. Então, gente, aqui está um pouco do meu processo da dislexia e dos meus ganhos que eu tive. E uma coisa que eu esqueci de falar, vou falar agora, que eu acho muito legal. Tem uma frase que uma amiga minha disse, que eu achei muito bacana. Ela teve uma filha que foi diagnosticada, deixa eu ler aqui, como é que chama? Hiperglicidemia não cetótica. Que são alguns problemas que a filha dela enfrenta a cada dia. E ela disse uma coisa muito legal, porque a filha recebeu esse diagnóstico. E os médicos diziam como seria a vida dela, se ela ia conseguir sobreviver também. E ela disse uma coisa muito importante: diagnóstico não te define. Um diagnóstico não poderia definir a Maitê, que é a filha dela. Olha que legal isso, gente. Um diagnóstico não te define. Então, digo para mim mesmo, o diagnóstico da dislexia não me define. Um comentário que alguém faz de você não te define. Um resultado que você tem não te define. Um fracasso que você está enfrentando não te define. Aquilo é simplesmente um resultado. O que você vai fazer diante daquele resultado é o que vai definir quem você é. E é isso que nós precisamos aprender, gente. O que te define são as suas atitudes para buscar uma vida melhor. Pode ser que você tenha vivido uma vida desregrada, uma vida que não é a vida que você gostaria de viver, mas isso não te define. Você não pode chegar para você mesmo e dizer: minha vida vai ser sempre assim. Vai ser se você quiser. Como um diagnóstico, como um pensamento não te define, aqui está a sua escolha, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, onde você quer viver e superar todas as suas dificuldades. Guardem essa frase: um diagnóstico não me define. Tá bom? Então, agradeço a minha amiga Adriana, que me deu essa capacidade de fazer essa reflexão com essa frase que eu achei extraordinária. Meus queridos, continuamos com o nosso canal. Terminamos aqui o tema O fracasso é um processo para a vitória, mas ainda continuamos no nosso grupo Eu Quero Ser a Minha Melhor Versão. E se por acaso é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, gostaria de dizer para vocês que nós temos um grupo no Telegram, onde nós podemos discutir, onde nós podemos participar de conteúdos, compartilhar vitórias, onde eu também tiro dúvidas das pessoas de diversas situações que estão passando. É bem legal, gente, vale a pena, está muito bacana esse grupo, tá bom? Se por acaso você quer participar, eu vou deixar aqui nos comentários aqui o meu Facebook. E ali você entra em contato comigo, a gente conversa um pouquinho e vai ser um prazer ter você no nosso grupo do Telegram, tá bom? Te espero lá. Fé, amor, harmonia e força.